tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Hoje um domingo mais abençoado ainda, né? Cada domingo é um domingo abençoado, maravilhoso, do programa Viver Bem. Gratidão a você, ouvinte da Rádio Catedral, a você, ouvinte do programa Viver Bem. E eu quero aproveitar neste domingo mandar um abraço para a ouvinte Carmen Andrade, que mora em São Conrado e nos passou um recadinho aqui. Então, Carmen, você, agradecemos a sua audiência, esse seu carinhoso afago com as suas mensagens. Muito obrigado por ser o ouvinte da Rádio Catedral e do programa Viver Bem. Gente, hoje temos novidade aqui nos estúdios da rádio. Estou com uma especialista que está estreando hoje em nosso programa. Mas fiquem aí curiosos, porque primeiro precisamos convidar vocês a participarem aqui com a gente. Pelo nosso WhatsApp, que é o 3231-3560, ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E se perdeu o nosso programa, corre lá no YouTube que ele fica gravado. É no canal da Rádio Catedral, procurar pelo programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, em todos os domingos, aqui no programa, junto sempre com um convidado, uma convidada que psicóloga, normalmente psicóloga também, né, aqui, que sempre aborda um dos temas pedido pelos nossos ouvintes. O tema de hoje é o impacto da nossa história. Olha que tema bacana! Para falar com vocês sobre este tema, estreia hoje a doutora Marisa Barbosa, que é psicóloga clínica, que é paroquiana da Paróquia São José, aqui pertinho, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vou deixar que ela mesmo se apresente. Boa tarde, doutora Marisa. Boa tarde. Aqui sou Marisa Barbosa, atualmente sou psicóloga clínica, estou atendendo via online, né, com esse mundo diferente, Sim, hoje verdade. de pandemia, e de forma presencial no Largo do Machado. Que bacana, Marisa. E a doutora Marisa Barbosa, ela compõe o time do programa Viver Bem, estreando hoje, né? Já recebeu o nosso convite há algum tempo, a agenda dela não permitia, mas hoje ela está estreando. E ela também, gente, compõe há alguns anos o time do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio, não é mesmo, Marisa? Há algum tempo. Então, Marisa, é um tema pedido por uma ouvinte, mas que pede não se identificar. Ela já começa com uma pergunta. O que é uma história de vida? O que é uma história de vida, Marisa? A história de vida seria o relato, né, do que a gente foi vivido durante a sua vida. A gente vai construindo as fases, né, naquele momento de infância, quando você tem a fase que você é educada inicialmente pelos seus pais, que são a referência, e depois você vai amadurecendo, construindo a sua identidade através da adolescência, da fase adulta. Então, são fases da vida. É verdade. E todos nós, né, Marisa, a gente não escapa de ter uma história de vida. A nossa história, como a doutora Marisa coloca, né, as fases, a gente pode até complementar dizendo, é um conjunto de fatos e de experiências que uma pessoa vive. A história é uma narrativa de algo no passado, não é mesmo? Então, e a vida, o que é? Aprendemos que a vida é um conjunto de oportunidades que se tem para se realizar algo, não é isso? Então, se é uma oportunidade, vamos pensar juntos. Nós, psicólogos
clínicos atendemos e escutamos muitas histórias de vida em nossos consultórios, não é isso, Marisa? E, claro, a narrativa está sempre no passado, então é na história. Mas se sabemos que a vida é uma oportunidade que Deus nos concede para realizarmos, a vida é algo que acontece agora. Então podemos mudar a nossa história? Não, a nossa história está no passado, mas podemos recomeçá-la. E eu acho isso muito bonito, porque é uma oportunidade de repensar, sejam os nossos erros, as nossas escolhas. Você se depara com isso em seu consultório, Marisa? Sim, às vezes, atualmente, né, nesse período de pandemia, a gente pega pessoas que estão ali vivendo lutos, lutos tanto de emprego quanto até de falecimento mesmo, o que tem acontecido atualmente com a pandemia, né? Então ela se chega às vezes muito, num momento muito desesperado da vida, e ela vai vendo que ela vai ter uma oportunidade de se reconstruir, se ressignificando, né, com aquelas fases que ela vai se mostrando, né, ali naquele momento, ela vai vendo as possibilidades que ela vai ampliando e vai conseguindo, através daquelas experiências vividas, demonstrar que ela tem ainda, sempre vai ter uma nova oportunidade de poder ver, né, e construir a vida de outra forma, de outra maneira, porque aquelas experiências vão fortalecendo ela para o crescimento da sua vida. Perfeito! Nossa, ela está inspirada. Aliás, a doutora Marisa Barbosa está sempre inspirada, gente. É uma pessoa assim que eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, né? Até porque estamos habitando profissionalmente o mesmo espaço, e eu até vou falar rapidinho. Nós atendemos, nós e uma equipe aqui do grupo dos psicólogos que são católicos, atendemos na Clínica Vitor Franco. Ela não falou, mas eu já estraguei a surpresa dela. Ela vai falar disso ao final. Mas, doutora Marisa, a produção do programa me passa mais uma pergunta aqui. Qual o impacto que uma história de vida pode causar numa pessoa? Interessante essa pergunta. Qual o impacto que uma história de vida pode causar numa pessoa? Dependendo da história, do que ela vivenciou na sua história, isso pode trazer marcas, né, que podem ficar durante a sua vivência e que ela pode demorar um pouco a superar, ou pode ter o lado positivo, que ela pode construir em cima daquilo e aí evoluir, né, com as suas vivências que ela teve, ou pode ter o lado negativo, às vezes quando você passa por alguma violência, algum trauma, e ficar marcas que ela demora um pouco para poder entender e reconstruir, né? Como a gente falou no início, a gente tem sempre a oportunidade de olhar outro ponto da vida e evoluir naquele processo, e com isso ter experiências que possam trazer novas oportunidades de vivências. Com muita propriedade você coloca, viu, Marisa? E eu quero complementar até, porque gostei muito quando o ouvinte aqui, né, pergunta qual o impacto, a gente pensa logo num choque, né? Qual é esse choque que uma história de vida pode causar numa pessoa? E essa pessoa está possivelmente, como nossos pacientes, né, nós psicólogos clínicos, que somos profissionais da saúde emocional, da saúde psicológica, saúde mental, né? Então, como a doutora Marisa coloca, vai depender do que a pessoa viveu. E eu gostei muito, Marisa, quando você coloca a questão do trauma, né? Se existirem traumas, o psicoterapeuta, o psicólogo, será de fato o companheiro existencial para ajudar o paciente para que ele possa desconstruir o trauma e ressignificá-lo, não é assim? As nossas intervenções, não é isso, Marisa? Você vai através da escuta clínica, né, analisando os fatos que ele traz para você, e você vai podendo mostrar para ele que ele pode ter
um outro ponto de vista, que ele pode olhar, né? Numa escutativa, você vai fazendo um diálogo e vai ali, ele vai enumerando as possibilidades e ele vai conseguindo enxergar que ele pode ter vivenciado aquilo naquela fase da vida, mas ele tem uma oportunidade, uma chance de aprender com aquilo, trazer aquilo como uma experiência de vida e amadurecer. E aí ele vai se fortalecendo na sua existência e se transformando num ser humano melhor. Ele vai aos poucos amadurecendo com isso e consegue ver que ele pode ter passado por aquele trauma durante determinada fase da vida, mas ele tem a capacidade de ser uma pessoa resiliente, né, através de mostrar que ele consegue amadurecer esse processo de vida. E ao invés de sobreviver, ele passa a viver bem a vida e com a ajuda do companheiro existencial, que é o psicólogo. E aí poderíamos dizer até, complementando o que a doutora Marisa coloca, que em consultório nós psicólogos vamos ajudá-lo a partir do diálogo socrático, vamos investigar, na verdade, quais as marcas que a vida deixou no coração daquela pessoa. Mas, gente, a produção do programa já nos sinaliza que precisamos fazer um minutinho de intervalo. O programa tá bom pra caramba, não tá? Então eu convido vocês a aguardarem um minutinho que voltaremos já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem deste domingo maravilhoso e abençoado. E estamos trabalhando o tema, o impacto da nossa história. A doutora Marisa Barbosa, ela que é psicóloga clínica, que é ali da paróquia São José da Lagoa, está abordando esse tema e eu convido a cada um de vocês que nos dá essa honra, essa alegria de nos ouvir neste domingo a participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Você pode contribuir fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas ou até se precisar de ajuda psicológica e de indicação de nossos profissionais, entre em contato aqui com o programa Viver Bem. Então voltaremos ao tema. Tem uma pergunta de um ouvinte também que não quis se identificar. Gente, está chegando muitas perguntas. O programa está muito bom, né, Marisa? Então eu faço a primeira, e tem muitas. Acho que você vai receber um convite para voltar ao programa, Marisa. A próxima pergunta é: em consultório se toca na história de vida de cada paciente. Como trabalhar com um paciente que só traz derrotas em sua vida? É uma ouvinte e aqui pertinho do Catete, mas não quer se identificar. Bom, nesse momento, quando ele traz essa história de derrotas, a gente pode utilizar no consultório uma técnica muito conhecida para a gente, que é a autobiografia. Nesse momento, ele vai conseguir enxergar o que ele fez na vida dele, ele vai relatando todas as coisas que ele vivenciou de bom, ele vai conseguindo. A gente vai colocando tudo para ele, ele vai conseguindo enxergar aos poucos tudo que ele já conquistou, as suas conquistas. E isso vai ser uma razão de empoderamento, que ele vai conseguir, com isso, ver o que ele já passou e o que ele conseguiu superar, o que ele conseguiu conquistar. E aí ele vai conseguir, assim, enxergar o melhor, poder sair daquela posição negativa e ver o lado positivo que a vida dele também tem, que ele já conquistou. E aí essa seria uma técnica muito interessante, porque ele vai descrevendo tudo que ele viveu e é como se fosse um retrato da vida dele. Ele vai podendo observar de que eu passei por isso, mas ao mesmo tempo eu consegui conquistar alguma coisa. A gente traz como exemplo, de repente, que ele conseguiu concluir uma faculdade, está em bons empregos, e ele está naquele momento muito negativo, ele não consegue, fica muito preso a parte negativa da vida dele. Então a gente vai saindo um pouco dessa posição negativa e mostrando para ele
que ele pode superar através de todo o esforço que ele já fez para construir toda a vida dele nesse momento. É verdade, não é uma fórmula. Na verdade, gente, somente uma pessoa que sofre é que busca ajuda de um profissional que não é um amigo. Nós seremos um profissional amigo ali no setting terapêutico, mas nunca seremos amigos. Ou seja, a ajuda é profissional e somente quem está sofrendo com uma angústia, ou uma ansiedade, ou uma perda, que busca essa ajuda profissional. E falaremos, claro, no setting terapêutico, desta autobiografia que é a história de vida. E nós, psicólogos, sim, nos deparamos com histórias de doenças terminais, falta de sentido, vazio existencial. E como falei, não é uma fórmula, mas pela logoterapia, né, que é uma das abordagens da ciência psicologia, e é ciência também, claro, nós vamos trabalhar com para além, que é isso que a doutora Marisa coloca, para além das derrotas. Trabalharemos pela via dos caminhos dos valores, da categoria de valores segundo Frankl, né? E trabalharemos com essa história de vida, a técnica da autobiografia, pontuando as oportunidades que a vida que acontece agora e está para além do seu passado. Trabalharemos com os valores criativos, os experienciais e os valores de atitude também. Não é isso, Marisa? Sim, nesse momento o valor de atitude será fundamental, porque o que o Frank traz é que através do valor de atitude as pessoas têm a capacidade de olhar, né, de superar e através ele vai ter uma atitude positiva. Então ele vai ele vai olhar o passado dele e ele vai conseguir enxergar que ele é como se tivesse um túnel, e aí ele consegue ver uma luz, e essa luz ele vai se apegar a isso, e com isso ele vai se fortalecer e crescer na sua vida. Gente, que lindo! Ela até nos toca, não é mesmo, gente? Ela fala de luz, ela fala da atitude positiva, é uma logovivente, é uma psicóloga logovivente. Então, com tudo isso de belo que a doutora Marisa coloca, podemos dizer que trabalharemos para possibilitar que o paciente ele enxergue mais longe, né? Ele enxergue para além, ele tenha uma atitude positiva, ele consiga, através do túnel, enxergar a luz, que é potencializar a sua força interior. Sim, com certeza. Ele vai, que é o que fica guardadinho ali, né? A gente somos bio, psico e espiritual, né? Então a parte espiritual ela fica guardadinha ali e fica, vamos dizer que intacta. Então essa luz é que vai fortalecer ele na sua vida e vai conseguir transformar aquele momento que era para ser um momento de dor, ele vai conseguir amadurecer, e através da sua vivência, da sua experiência, ele vai conseguir se fortalecer. E às vezes a gente tem também muitos exemplos de pessoas que elas conseguem se descobrir através desse valor que a gente chamou de atitude. Que é nesse momento que ela consegue ter acesso a várias coisas que ficaram ali guardadas na sua essência. E às vezes a gente até costuma falar, parece que aquela pessoa precisou passar pelaquela tragédia, aquele fato na sua vida que fez fortalecer, e ela consegue amadurecer e consegue enxergar coisas que estavam ali na sua essência e que hoje vai passar a ter importância e fazer com que ela se fortaleça, caminhe de uma outra forma, sendo mais resiliente, sendo mais forte, né? E consiga construir a sua vida de uma outra forma. E aquele fato que passava de uma forma, ele era uma coisa negativa, agora ele se transforma numa coisa positiva. Porque através daquele fato é que a pessoa consegue enxergar a sua verdadeira essência. Lindíssimo e com muita propriedade. E como ser feliz apesar de tudo
de ruim, acredito, né? Como chega essa pergunta. E como ser feliz, doutora Marisa, apesar de tudo de ruim que tem acontecido na vida? Né? Nós lidamos com esse sofrimento na clínica, né? Então a produção passa essa pergunta. Como ser feliz apesar de tudo? Assim, eu acho que nesse momento, eu acho que o que pode dar essa felicidade é através da sua fortalecer a força que eu falei interior. Essa força ela vai fortalecendo através da sua espiritualidade, né? Então ela vai se conhecendo, né? Como a gente acabou de falar, esses episódios muito tristes, ela pode às vezes ver que está tudo muito nebuloso, tudo muito escuro, mas ela vai se conhecendo através disso e ter sempre aquela luz interior, aquela força interior que vai fazendo com que ela se fortaleça e consiga construir a forma, assim, tendo, como a gente falou no início do programa, a gente vai ter sempre oportunidades e possibilidades. Então, através de uma escuta, o psicólogo, ele mostra isso para o paciente, ele consegue enxergar várias possibilidades, porque eles, quando chegam no consultório dessa forma, ele fica muito nebuloso, é como se ali não conseguisse ver, e aí ele vai mostrando, e ele vai se aproximando, e eu acho que são pessoas que vai mostrando, até mostrando para as outras pessoas que elas são capazes, se tornam até exemplo de vida que a gente pode seguir, e assim se fortalecendo É nesse momento. verdade. Quando a Marisa fala das oportunidades e das possibilidades, veja, nós estamos falando de história de vida, história que está no passado, relatos, narrativas de fatos que, mesmo que possamos dar uma borracha para o paciente, ele não conseguirá pagar. O que trabalhamos clinicamente, psicoterapeuticamente, né, nas nossas intervenções clínicas, é levar o paciente a ressignificar sua história de vida de sofrimento. E ela fala dessa oportunidade, a doutora Marisa. E aí eu gostaria de complementar dizendo que, então, ser feliz quando somos gratos ao nosso passado, porque é exatamente os nossos sofrimentos, né, que tem, nosso sofrimento tem sentido, exatamente os nossos sofrimentos que nos torna pessoas mais fortes. Então, para fechar essa resposta, eu diria que a melhor forma de viver a vida é termos gratidão, porque nosso passado é celeiro, nosso passado é legado. É isso? Estamos chegando a quase, ainda faltam uns minutinhos, a mais um final de programa do programa Viver Bem. Gente, dá vontade de ficar aqui mais tempo. Esse programa tinha que ter 1 hora, não é mesmo, Marisa? Com certeza. Então, mas tem uma pergunta aqui, e claro, a ouvinte me parece que tem filhos, uma ouvinte também pede não se identificar. Os traumas acontecem, vamos ser breves, né? Porque já estamos terminando. Os traumas acontecem somente na infância? Não, eu vejo que não. A gente pode ter algum episódio, como a gente, por exemplo, vive num estado violento, a gente pode ter um episódio na rua, tipo um assalto, algo que fique marcado, que pode ocasionar um trauma. Pode ocorrer, às vezes, fatos, né? Ou de violência, Sim. Violência doméstica, de algum tipo de violência que pode também trazer traumas durante a fase adulta. É verdade, mas vai ficar o convite, doutora Marisa Barbosa, para você retornar ao programa Viver Bem, porque chegaram muitas perguntas aqui. A produção já avisa, sinaliza, né, que terminou, e eu peço para que você deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e o seu contato também. Nesse momento é com muita alegria, né, que eu finalizo esse domingo, que domingo é sempre um momento de descansar, né, estando tendo a oportunidade de estar estreando aqui. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. O meu nome é Marisa Barbosa, sou psicóloga clínica,
atendo atualmente online e de forma presencial. O meu CRP é 05 33 189. E você atende qual bairro, Marisa? Eu Qual atendo no lugar? Largo do Machado. Sim. Então, eu também quero deixar, como sempre, em todos os domingos, uma gotinha para a reflexão da semana. Ainda, gente, que hajam adversidades em nossa vida, ainda que hajam dificuldades em nossa vida, é a nossa história de vida, é na nossa história que encontramos as marcas do amor de Deus. Lembremos diariamente disso para que possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.